No coração opulento do palácio de Zahran, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury fitava o cenário desértico pela janela imensa. Seu olhar indomável refletindo um misto de tédio e inquietação. Sua vida, marcada por poder absoluto e contratos implacáveis, parecia fruto de um roteiro já escrito. Mas naquela manhã, algo prestes a acontecer ameaçava romper a ordem rígida que ele mesmo governava. O emirado respirava riqueza em cada detalhe. Os véus dourados e sedas finíssimas pendiam das janelas, onde raios de sol aqueciam as pedras brancas do palácio. O perfume de jasmim e incenso percorriam os salões silenciosos, quase uma reverência olfativa ao passado e à tradição. No vasto deserto que se estendia além, o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro do vento que teimava em carregar segredos antigos. Enquanto verificava documentos caros, Rashad sentia o aperto do mundo que controlava apertar sobre seus ombros. Seu semblante duro escondia tormentos profundos, uma solidão que o poder não supunha curar. Foi quando o murmúrio dos corredores chamou sua atenção, interrompendo seu isolamento. Na entrada, uma figura simples e inesperada quebrou a harmonia do ouro e veludo. Uma jovem mendiga, com olhos que reluziam uma força surpreendente e dignidade velada pelo suor e pela poeira do deserto. Ela segurava firme um pequeno pote de barro. Seus passos decididos e olhar desafiador. Rashad examinou-a com descrença, mesclada a uma centelha de curiosidade. Nunca antes permitira que alguém tão fora do seu mundo se aproximasse sem um propósito claro. O contraste entre a opulência dele e a pobreza dela era um abismo que ele sempre manteve intacto. Mas ali, naquela jovem, algo o desafiava, uma chama que atravessava as barreiras de seu controle. Sem receio, ela se aproximou. E num gesto audacioso, olhou diretamente nos olhos dele e, como se estivesse oferecendo mais do que palavras, perguntou: "Posso comer suas sobras?" O silêncio que se seguiu revelou uma tensão quase palpável. Rashad sentiu seu coração disparar, uma quebra brusca em sua couraça de indiferença. O inesperado daquela frase, simples e brutal, despertou uma fascinação que ainda não sabia nomear. Suas regras nunca incluíram um pedido assim, murmurou ele, a voz grave tendo um tom de surpresa e uma ponta de humor sombrio. Mas havia verdadeira intriga ali. O desafio naquela voz firme, o orgulho que não se curvava diante de sua autoridade. Ela não recuou. Seus olhos não tremiam, apesar da vulnerabilidade óbvia em sua condição. Rashad percebeu que ali, naquela jovem, havia uma força imensa, não embalada pelo ouro ou pelo luxo, mas por códigos próprios que ele desconhecia até então. "Você sabe o que está pedindo?" indagou ele, voz mais baixa, quase um convite ao risco. Ela respondeu com um sorriso quase imperceptível, o tipo que só uma alma que não teme o mundo pode carregar. "Não, só sei que a fome é uma regra que não escolhe rei nem mendigo." O sheik bilionário permaneceu estático, um misto de desdém e fascínio se digladiando em seu olhar. A jovem mendiga avançou um passo, seu gesto simples rompendo a barreira da formalidade opressiva do palácio. Mas então, num movimento rápido e inesperado, ela tirou um lenço fino, não para se proteger do sol, mas para revelar um anel delicado que brilhava mesmo sob a luz débil daquele recinto. Rashad ficou parado, a intensidade do choque o calando por segundos preciosos. A revelação do anel não apenas quebrava qualquer expectativa sobre quem ela era,
mas também ameaçava expor um segredo enterrado no passado do próprio sheik, um passado que jurara esquecer. A tensão no ar era quase insuportável. O jogo de poder e mistério começava ali, numa troca tão simples e complexa ao mesmo tempo, uma aposta que nenhum dos dois poderia negar. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que pairava entre Rashad e a jovem mendiga era tão denso que parecia pesar no ar como o próprio ouro das tapeçarias que enfeitavam os salões. Seus olhos, fixos nos dele, não demonstravam medo nem submissão. Apenas uma confiança que misturava desdém e desafio, como se aquela simples súplica fosse uma arma mais afiada do que qualquer lâmina. Rashad permaneceu imóvel, o choque do anel ainda brilhando em sua retina. Um anel delicado, quase esquecido, que ele jurara ter enterrado junto com um passado que ninguém ali ousava invocar. Por um instante, seu olhar endureceu e se perdeu nas memórias que lhe assombravam como sombras no deserto que envolvia seu palácio. Como ousa aproximar-se de mim com esse símbolo? Sua voz saiu baixa, carregada de uma mistura de incredulidade e reprimida ira. Mas a jovem não recuou. Seus dedos, calejados pelo sol e pela dureza da vida, seguravam firme o pote de barro como se fosse uma taça sagrada. Ela o fixou com respeito, sem perder a altivez, resposta silenciosa para uma pergunta que jamais faria em voz alta. Porque a fome, sheik bilionário, não tem preço nem protocolo, ela respondeu, vaga, porém certeira, com uma calma que só quem conheceu a dura realidade da sobrevivência pode ostentar. E hoje, só isto me resta: pedir o que deve ser dado a quem não tem nada. Naquele instante, o palácio pareceu se encolher. O brilho das lâmpadas de cristal não conseguiu apagar a tensão cravada naquele pequeno salão. O poder que Rashad exercia, capaz de moldar impérios, não incluía resposta fácil para o que aquela mulher representava. Ele se afastou poucos passos, gesticulando para que um criado trouxesse o que restava das sobras da última refeição. A cena era surreal. Um sheik bilionário, temido e respeitado em todas as fronteiras, prestes a alimentar uma mendiga com um segredo que pesava entre os dois. Não faço disso hábito, murmurou Rashad, com o pesadelo do passado rondando seus pensamentos. Mas hoje há algo diferente em você, que arrasta essa poeira do deserto como uma coroa invisível. Ela aceitou o alimento com um olhar que misturava gratidão e cautela, ciente do perigo em cada passo que dava naquela fortaleza de poder e suspeitas. Eram muitos os curiosos no palácio, vozes sussurrantes entre os corredores. Muitos já queriam saber quem era aquela intrusa e o segredo que agora ameaçava desestabilizar a ordem do império. Os olhos dela brilharam como estrelas distantes, enquanto mastigava lentamente. Cada gesto, um desafio sutil à autoridade do sheik. Rashad sentou-se, incapaz de tirar os olhos dela, como se procurasse decifrar uma enigma que sequer sabia que existia. Diga-me seu nome, ordenou, a voz menos rígida, quase uma convocação. Leila, respondeu com firmeza. Me chamam assim. Uma palavra simples, mas que carregava o peso de uma história complicada,
cheia de perdas e batalhas silenciosas. Rashad conhecia as histórias desses arredores. Filhas do deserto que se tornavam lendas nas noites áridas por sua coragem e por padecer injustiças muitas vezes escondidas por trás das cortinas douradas. E o que faz Leila para ter um anel como esse? Ele perguntou, a curiosidade vencendo o tédio e a repressão. Ela desviou o olhar instantaneamente, um lampejo de dor cruzando seu rosto antes da máscara impenetrável de força reaparecer. É uma herança que carrego, e uma lembrança. Disse baixinho, como se confiasse uma parte de sua alma somente a ele. Não é apenas um anel, é um segredo que muitos gostariam de enterrar. Rashad franziu a testa, o coração apertando. Aquela simples joia era mais do que um ornamento. Era uma chave para portas que ele havia trancado por anos, ignorando os avisos do passado. Ele se relembrou de uma mulher que amara, da promessa sussurrada sob o céu imenso do deserto, uma promessa de liberdade que fora quebrada pelo destino cruel da política e das traições internas. A lembrança fez o palácio parecer mais frio, mais vazio. Você sabe que não pode permanecer aqui, disse finalmente, a voz dura tentando esconder a tempestade que o corroía. Este lugar não é para quem carrega fantasmas sem nome. Leila levantou-se devagar, olhando de maneira firme para o sheik. Seus olhos não mais suplicavam, mas encaravam com um desafio velado. Talvez este lugar precise de fantasmas, falou com convicção. Fantasmas que recordam que até no meio do ouro há dores que ninguém quer ver. Um silêncio pesado se instalou, enquanto eles mediam um ao outro, dois mundos colidindo em uma dança perigosa e atraente. Rashad sentiu pela primeira vez uma centelha de algo, que não era o tédio nem o peso do poder absoluto. Era uma chama branda, um convite ao desconhecido. De repente, as portas do salão se abriram com estrondo. Um homem alto, vestindo túnica escura com bordados prateados, entrou acompanhado de guardas. A sombra parecia representar a autoridade que bradava nos bastidores do emirado, olhos afiados e sorriso dissimulado. Sheikh Rashad, cumprimentou com uma voz venenosa. Rumores se espalham rápido. Há quem diga que uma mendiga com um anel real foi vista em seu salão. Uma notícia perigosa para quem governa com mão de ferro. O sheik não desviou o olhar. Sabia que a simples presença daquele homem significava que a paz seria breve, que as vocações escondidas no jogo de poder e segredos estavam prestes a explodir. Leila não é uma ameaça, murmurou Rashad, sua voz arranhada pelo conflito interno. Mas talvez seja a ameaça que estávamos precisando para ver além dos muros dourados. O homem sorriu, frio e sutil como uma lâmina escondida. Vamos ver, sheik bilionário, se sua misericórdia é mais forte que a sede de poder que domina este palácio. Enquanto os guardas se preparavam para agir, Rashad segurou seus próprios pensamentos, tentando buscar um equilíbrio entre os fantasmas do passado e a promessa incerta do futuro. Leila olhou para ele, o brilho do anel reluzindo como o sol do deserto nas trevas daquele salão. A jovem mendiga e o sheik bilionário estavam agora entrelaçados por mais do que circunstâncias. Estavam unidos pelo peso de segredos que poderiam destruir impérios ou salvá-los. E no silêncio que antecedeu a tempestade, Rashad sussurrou para si mesmo, sabendo que não haveria volta. Nem todo ouro
pode esconder as verdades enterradas no coração. O olhar de Rashad não se desviou da figura imponente que acabara de entrar, mas a sombra que carregava se espalhou pela sala como um veneno silencioso. O ar ficou mais denso, o perfume do jasmim sufocado pela tensão crescente. Guardas recuaram levemente, como se sentissem o peso daquela disputa invisível que prometia engolir tudo. Leila permaneceu firme, o brilho do anel recrudescendo o mistério da sua presença. Uma joia simples, mas que no momento revelava um passado que a todos ali parecia ameaçar. As palavras do homem, carregadas de insinuações, ecoavam no salão, criando um abismo entre o poder absoluto e a verdade incômoda que ele tentava esconder. Sua misericórdia, Sheikh Rashad, será posta à prova, repetiu o homem, com um sorriso que não alcançava os olhos, antes de se afastar sem olhar para a jovem. O silêncio voltou a reinar, pesado e cortante. Rashad sentiu o rosto arder, não por vergonha, mas pela raiva que fermentava. Anos de domínio absoluto, ameaçados por uma jovem que resgatava um passado enterrado a chaves. Ele encarou Leila com olhos que buscavam respostas além do que as palavras poderiam revelar. "Por que veio até mim?" perguntou, a voz áspera, carregada de uma tensão quase palpável. Leila respirou fundo, o ar quente do salão se misturando com a poeira das lembranças que carregava. "Porque não posso mais fugir dos fantasmas", respondeu, firme. "E porque talvez este palácio precise de verdades que até agora foram mantidas no escuro." Rashad sentiu o peito apertar. Ele conhecia bem o peso dos segredos. Sabia que algumas verdades eram como tempestades prestes a devastar tudo o que havia construído. No entanto, algo naquele olhar impassível, naquela coragem silenciosa, mexeu com algo dentro dele que o poder não conseguia alcançar. Ele caminhou até uma janela enorme, observando o deserto que se estendia além, imenso e implacável, como a própria vida que ele havia escolhido governar. O silêncio daquela vastidão contrastava com o tumulto interno que o consumia. "Conte-me, Leila", murmurou, a voz menos dura, como se abrisse uma brecha em sua armadura. "O que realmente esconde esse anel?" Ela se aproximou, pausadamente, sentindo o olhar do sheik pesar sobre si. Os corredores haviam ficado silenciosos. Até os ecos das vozes distantes pareciam cessar para ouvir aquela história que agora começava a emergir. "Esse anel", disse ela, tocando delicadamente a joia, "pertenceu à minha mãe. Ela foi uma mulher que lutou contra a cruel injustiça, custando caro sua liberdade. Prometo a você que minha busca não é vingança, mas a busca por justiça." Suas palavras soavam carregadas de uma verdade dolorosa e irrevogável. Rashad fechou os olhos por um instante. A lembrança daquela mulher a quem amara, doce e tragicamente, renascia em sua mente com toda a força de um sonho despedaçado. Sua mãe, aquela que havia se sacrificado em silêncio para proteger um segredo que nunca deveria ter sido enterrado. "Você quer justiça, mas o que custará isso a este? O palácio?" Seu tom era grave, uma mistura de advertência e dúvida. Leila ergueu o olhar. O brilho que carregava agora revelava determinação quase indomável. "O que custará é menos importante que o que deve ser feito. Você pode tentar me afastar, sheik bilionário, mas não poderá impedir que a verdade venha à tona. E quando isso acontecer, você terá que decidir se será o homem que enfrentará seus fantasmas ou se sucumbirá a eles." Um vento súbito atravessou uma fresta da janela.
levantando levemente as cortinas de veludo dourado e trazendo um toque de ar frio que parecia anunciar a tempestade que estava para chegar. Rashad sentiu o peso das palavras dela como um golpe inesperado. Sua mente divagava entre o orgulho ferido e uma estranha necessidade de compreensão. O silêncio entre eles era carregado de promessas não ditas, de um jogo delicado de poder e vulnerabilidade. Ela deu mais um passo, quase imperceptível, até que a distância entre eles se tornou ínfima. Eu não vim para implorar, Rashad. Sua voz baixou, ganhando uma doçura perigosa. Vim para negociar. O sheik estreitou os olhos, surpreso. Aquela mulher, que pedia sobras como uma mendiga, agora se posicionava como uma aliada audaciosa. Um desafio que ele não esperava aceitar, mas que seu coração inquieto começava a desejar. E o que você tem para oferecer? Indagou ele, um ligeiro sorriso carregado de ironia surgindo em seus lábios. Leila esboçou um sorriso enigmático, seus olhos faiscando como a luz do deserto ao entardecer. Segredos que podem lhe salvar, sussurrou, ou condenar. Naquele instante, as portas do salão se abriram novamente, desta vez com um estrondo mais forte. Um jovem enviado do conselho, rosto tenso, correu até Rashad, trazendo notícias que mudariam o destino do emirado. Sheik, disse ele, ofegante, os assentamentos do norte foram atacados. Pessoas desaparecidas, tribos em revolta. O poder que acreditávamos seguro está ameaçado. O olhar de Rashad se tornou uma tempestade de raiva contida e urgência. Ele virou-se lentamente para Leila, que observava a cena com uma quietude inquietante. O deserto está em chamas, Leila. Sua voz foi um sussurro quase rouco. E talvez você seja a única que pode me ajudar a apagar essa fogueira antes que consuma tudo. Ela assentiu, sabendo que a paz que ambos buscavam estava longe, escondida nas sombras que ambos tentavam iluminar. Por um instante, nenhum dos dois falou. O palácio iluminado agora parecia uma fortaleza, prestes a ser invadida por seus próprios fantasmas. E no silêncio, quebrado apenas pelo ritmo dos corações em confronto, Rashad percebeu que havia cruzado um limiar do qual não poderia mais retornar. Porque a sombra que Leila carregava não era o passado que ele queria esquecer. Era a chave para seu futuro incerto, e talvez para a redenção que ele jamais sonhara alcançar. O sheik bilionário olhou para ela com uma mistura intensa de desafio e esperança, enquanto do lado de fora, o deserto rugia como uma fera despertando. E, naquele momento decisivo, uma voz rouca e familiar ecoou por entre os corredores do palácio, carregando uma profecia que arrepiaria até as fundações do emirado. A verdade verdadeira sempre encontra seu caminho, mesmo enterrada nas areias do tempo. O silêncio sufocava o salão, impregnando o ar com uma sensação quase palpável de expectativa reprimida. Rashad al-Khoury se encontrava imóvel, encarando a figura ao seu frente, que parecia desafiar, com a firmeza de sua alma, as paredes douradas que cercavam seu mundo. Leila não cedeu às sombras ameaçadoras que a presença daquele homem na entrada trouxera. Seu olhar permanecia firme, apesar do peso da responsabilidade estampado em seus traços. O anel em seu dedo, brilhando tenuemente sob a luz diáfana que escapava dos arabescos do teto, agora simbolizava mais do que uma herança. Era um passaporte para despertar antigas feridas e questionar o próprio poder enraizado no palácio.
Rashad fechou os olhos por um breve instante, sentindo a pressão da história e das escolhas feitas e não feitas a lhe esmagar o peito. O deserto não era apenas um cenário estéril lá fora. Era uma analogia cruel da sua existência, imensa, árida e silenciosa, mas cheia de tempestades escondidas sob a superfície. Ao abrir os olhos, ele fixou Leila com intensidade renovada. Sua voz saiu com o peso das dúvidas e um fio de hesitação inesperada. Se este anel representa uma promessa antiga e você deseja justiça, então diga-me, o que está disposta a sacrificar por ela? Respirou fundo, o ar quente do palácio envolvendo-a como um manto pesado, mas não a encolheu. Sua resposta foi carregada de uma inquebrável convicção. Perdi tudo o que podia perder. Minha vida, minha liberdade, minha dignidade. Tudo o que resta é essa busca e a coragem de enfrentá-la, mesmo que os muros ao meu redor tentem me aprisionar. Rashad deu alguns passos em direção à janela, as cortinas dançando com a brisa que trazia o cheiro do deserto. Lá fora, a paisagem parecia eterna, imutável, mas ele sabia que dentro daquela fortaleza nada estava quieto. Intrigas cresciam, tão afiadas quanto as lâminas escondidas nos corredores silenciosos. Afastando-se do vidro, seu olhar voltou-se para Leila, a chama no peito oscilando entre a raiva e a compreensão. Você trouxe tempestade para este palácio. Cada passo seu quebra o silêncio que eu construí para me proteger. Mas talvez, ele respirou fundo, controlando a voz que ameaçava trair seu conflito interno. Talvez seja justamente essa tempestade que eu precisava para acordar do torpor em que me afundei. Leila não exibiu nenhum traço de surpresa. Sabia que Rashad era um homem confuso entre o dever e o desejo, entre o orgulho e a vulnerabilidade. O sheik bilionário que todos temiam guardava em si uma solidão que ela começava a enxergar. Diga-me, Rashad, continuou ela, aproximando-se um passo, como quem toca uma chama incerta. Você acredita que pode controlar tudo? Até mesmo as verdades que enterramos a fundo em areia? Ele desviou o olhar, mas sua voz permaneceu grave e carregada. Controle sempre foi minha armadura e minha prisão. Um silêncio profundo caiu entre eles, quebrado apenas pelo distante som suave da fonte no pátio, como um lembrete abafado de que a vida seguia, apesar das rivalidades e segredos. De repente, o zumbido dos passos apressados no corredor anunciava uma nova presença. Em seguida, uma jovem serva entrou apressada, trazendo consigo um pergaminho selado com o emblema do Conselho do Emirado. Rashad recebeu o documento com dedos que tremeram ligeiramente, a seda fina do selo contrastando com a dureza de sua expressão. Ele abriu o pergaminho, as palavras dançando diante de seus olhos e fazendo seu semblante se fechar com uma tarefa sombria. Leila percebeu o peso da notícia antes mesmo de Rashad falar. Nos assentamentos ao norte, rebeliões e desaparecimentos. A paz que julgávamos consolidada está em frangalhos. O deserto, que sempre pareceu nosso aliado, se tornou um campo minado. Rashad recostou-se no encosto da cadeira, a mandíbula contraída, a mente correndo em busca de soluções que pareciam se desfazer em areia movediça. Este não é apenas um conflito, confessou, olhando para Leila pela primeira vez com uma vulnerabilidade quase inaudível. É um chamado para enfrentar as sombras que evitei por tanto tempo. Leila respirou fundo.
sua coragem não vacilando apesar da tormenta que se levantava. Para salvá-lo, para salvar este palácio, será necessário mais do que força bruta. Você precisará ouvir quem carrega os segredos que incomodam a terra seca desse deserto e aceitar alianças que parecem improváveis. O olhar de Rashad penetrou o dela como se buscasse encontrar ali um fio de esperança para puxar seus próprios demônios para fora. Você será essa voz? A menina que antes mendigava as sobras, que parecia perdida no meio dos véus dourados, agora mostrava-se um enigma vital e indispensável. Se aceitar me ouvir, Sheik bilionário, serei mais do que uma voz, sussurrou Leila. Serei o caminho para a verdade que muitos desejam esconder. A tensão naquele instante parecia capaz de romper o próprio tempo. No ar, havia um mistério de alianças nascente, de desafios prestes a desabar em tempestades de traição e amor. Deu um passo para a frente, aproximando-se da mulher que evocava o passado e o futuro em igual intensidade. Que sejamos honestos uma vez, pediu, a voz menos ríspida, porque não quero alianças forçadas, e sim um pacto que desafie o destino a nos tragar. Leila sorriu, aquele sorriso que misturava dor e esperança, fragilidade e força. Um pacto selado não em ouro, mas em confiança, respondeu. Mal terminaram de trocar olhares profundos quando um estrondo ecoou pelos corredores. Guardas apressados surgiram no salão, abrindo caminho para o novo mensageiro do conselho, visivelmente esgotado. Sheik, ofegou o homem. Chegam notícias preocupantes. Um contingente inimigo se aproxima, carregando segredos que podem quebrar seu reinado. Rashad envolveu a cena em seu olhar impassível, mas seu coração já não podia negar a batalha que começava dentro de si. Leila sentiu o peso daquele momento, em prelúdio de tempestades que não poderiam ser evitadas. O sheik bilionário voltou-se para ela, com uma determinação que haviam escondido até dali. O deserto está prestes a rugir, Leila. Desta vez, será preciso mais do que armas para vencê-lo. Ela respondeu, silenciosa, com um brilho de aço no olhar. Enquanto o vento do deserto agitava as cortinas do salão, uma sombra conhecida deslizou pelos corredores, com um aviso que possuía o poder de transformar alianças em batalhas mortais. A verdade que você procura, Rashad, não é apenas uma chama, murmurou uma voz familiar do passado. É um fogo que pode consumir impérios inteiros, e aqueles que os governam. O palácio de Zahran, com suas paredes de mármore reluzente e tapeçarias que contavam histórias antigas, parecia um mundo à parte daquela tensão que agora pairava entre Rashad e Leila. O silêncio pesado carregava promessas não ditas e um aviso velado de que o futuro iria se descortinar em labirintos perigosos. Rashad permaneceu imóvel, os olhos negros fixos na jovem que ousava romper seu reino de isolamento com uma simples joia e um pedido impossível. Leila sentiu o peso daquele olhar que buscava mais do que respostas, que desejava decifrar as emoções que ele próprio se recusava a revelar. Ela não era apenas uma mendiga implorando por migalhas. Carregava em seu peito uma chama que ameaçava incendiar o império do sheik bilionário. Você entende o risco que corre, não entende? Perguntou Rashad. Sua voz grave a ressoar pelo salão perfumado com jasmim e incenso. Essa joia, seu nome, sua presença aqui, tudo é um desafio à ordem que estabeleci. Leila não se intimidou. Por trás do olhar firme escondia uma tempestade de dores vividas, mas também
uma coragem recém-descoberta. Fechou os olhos por um instante, como se buscasse entre a poeira do passado a força para continuar. Eu não fugirei do que sou, respondeu com uma convicção que parecia romper as paredes douradas. Vim para enfrentar. Não peço misericórdia, sheik bilionário, peço justiça. Aquelas palavras perfuraram a armadura de Rashad de um modo inesperado. Ele se passou lentamente entre as colunas trabalhadas, o calor do deserto entrando pelo salão e aquecendo seus pensamentos turbulentos. Justiça, uma palavra que pesa como areia escaldante, murmurou, enquanto seus dedos tocavam o anel que ela escondia sob as mangas desgastadas. O olhar dela se endureceu. Havia uma história enterrada ali, enterrada tão fundo quanto os segredos do palácio. E Rashad sabia que ela tocava um ponto que ele jurara esquecer. De repente, passos apressados ecoaram pelo corredor de mármore. Um mensageiro surgiu, o rosto pálido contrastando com o ouro e a seda que permeavam o ambiente. Nas mãos, um pergaminho. Rashad estendeu a mão e o recebeu, rompendo o selo com dedos firmes, mas o exterior impassível não conseguia conter a tempestade interna que aquela notícia trazia. Rebeliões no norte, anunciou o mensageiro. Tribos insurgentes que questionam sua autoridade. O emirado está à beira do caos. Rashad apertou os lábios com força, sentindo a pressão esmagar seu peito. Ele se voltou para Leila, buscando no olhar dela algo que o desafiasse a não sucumbir ao medo. O deserto se agita, disse com voz rouca, e neste momento nem toda a riqueza deste palácio pode garantir a calma. Leila deu um passo adiante, os olhos brilhando com audácia. Talvez seja justamente na tempestade que os verdadeiros líderes surgem, falou baixinho. E talvez, sheik, o que você mais precisa é olhar para aqueles que o ouro não pode comprar. Um silêncio denso envolveu a sala, quebrado apenas pelo sussurro distante do vento arrastando a areia pelas dunas. Rashad sentiu o peso daquelas palavras. Até então, seu mundo era feito de poderes e moedas. Agora começava a compreender que havia algo mais por trás das aparências. Algo que corria nas veias do deserto e nas almas daqueles que ele subestimara. O chamado para enfrentar uma ameaça real tirava-o do tédio letárgico que o assolava. E aquela mulher, com seu passado misterioso, seu anel reluzente e a coragem que desafiava sua autoridade, começava a se tornar uma aliança inevitável ou uma adversária a temer. Ele respirou profundamente, o aroma do jasmim invadindo seus sentidos e trazendo à tona uma clareza súbita. Se é um pacto que busca, declarou finalmente, deve saber que não sou um homem que aceita acordos fáceis. Leila sorriu, um sorriso que atravessava dúvidas e lançava faíscas de esperança. Eu também não. O palácio parecia diminuir diante da imensidão que aquele momento carregava. Duas almas marcadas por feridas antigas, destinadas a se encontrarem no fio cortante entre o passado e o presente. Rashad sentiu uma mistura perigosa de vulnerabilidade e desejo. Uma guerra interna entre o controle absoluto que exercia e a humanidade que começava a emergir. Um vento inesperado bruscamente apagou as tochas ao redor, mergulhando o salão em sombras pulsantes. Por um instante, tudo ficou imóvel, como se o tempo hesitasse. Quando as chamas foram reacesas, uma figura emergiu das sombras. Um homem encapuzado, cuja presença perturba o silêncio com uma ameaça silenciosa. Vá com cuidado, sheik Rashad. A voz rouca cortou o ar,
Nem todos os fantasmas que se levantam trazem redenção. Alguns carregam a destruição do império. Que você chama de lar. O olhar de Rashad estreitou. A sombra tocava em segredos que poderiam incendiar tudo. Ele trocou um breve olhar com Layla, consciente de que aquele era apenas o começo de uma batalha não só pelo poder, mas pela alma daquele reino. Enquanto o ar quente do deserto envolvia o palácio, Rashad sussurrou para si mesmo uma promessa entre dor e esperança. Nem todo ouro é capaz de esconder os segredos enterrados nas areias. E o tempo das máscaras está chegando ao fim. O som das sandálias deslizando sobre o mármore ecoava no salão quase vazio. Rashad observava Layla com um olhar que misturava cansaço e alerta, como se cada palavra dita por ela rasgasse a armadura que ele esculpiu durante toda a vida. O ar denso no ambiente parecia comprimido, carregando o cheiro do jasmim. E um leve toque de incenso, quase sufocante diante da tensão fechada entre os dois. Layla fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Sua pele, marcada pela aridez do deserto, ainda carregava a poeira da jornada e a chama implacável da determinação. Ela sabia o preço que pagava por estar ali, num palácio onde histórias eram sufocadas e onde o passado nunca deixava de ser um fantasma. Rashad finalmente se afastou da janela, os dedos entrelaçados atrás das costas, numa postura que denunciava o conflito interno. Aquele homem temido, que governava com mão firme e pouca tolerância, agora compartilhava com uma mendiga, que carregava mais do que sua própria fome, um segredo capaz de revirar seu mundo. Você não entende o que significa desafiar este império, Layla. Sua voz saiu baixa, cortando o silêncio como uma lâmina silenciosa. O que traz? Escondido aqui, pode ser o fogo que queima tudo. Ela encarou o sheik bilionário com uma coragem rígida, a luz tênue refletida em seus olhos profundos. Então queimar é o único caminho para renascer. Aquelas palavras não eram só desafio, mas uma promessa velada de que ela estava disposta a tudo para ajustar contas com o destino. O crepúsculo começou a derramar tons alaranjados pelas janelas altas. A luz derretia-se contra as paredes folheadas a ouro. Enquanto o mundo lá fora parecia alheio ao turbilhão que ganhava vida naquele pequeno espaço. Cada detalhe do salão, as cortinas de veludo pesado, as colunas finamente trabalhadas, o som distante das fontes, pulsava em sintonia com o nervosismo que crescia entre eles. Rashad sentiu a respiração acelerar, o coração pesado com a urgência do momento. Ele hesitou um passo e voltou a fitar o anel delicadamente coberto pela manga gasta da jovem. Curiosidade e medo dançavam dentro dele. Uma disputa tão antiga e intensa quanto as areias eternas do deserto que cercavam seu reino. Este anel é mais que uma joia, não é? Sua pergunta soou quase um sussurro, aquecida por um desequilíbrio inesperado. Layla afirmou com um leve aceno, a voz carregada de uma tristeza que só quem carrega batalhas sabe expressar. Ele é o último pedaço da minha mãe, um símbolo ensanguentado de promessas quebradas e silenciadas. Promete justiça, não vingança, mas justiça. O olhar duro de Rashad se tornou uma máscara de dor privada. Ele reconhecia aquele peso, aquele fardo do passado que carregava consigo desde que jurou nunca mais ceder a fantasmas. A revelação golpeava-lhe a alma com uma força que nenhum ouro poderia comprar. A atmosfera mudou como um vento inesperado que atravessa as paredes grossas do palácio. Um silêncio absoluto tomou o salão,
quebrado apenas pelo ruído baixo das sandálias do mensageiro que adentrava acelerado. Rashad abriu o pergaminho lacrado com dedos que trêmulos disfarçava com esforço. A mensagem não trazia esperança. Rebeliões à beira do norte, tribos insurgentes, a ordem ameaçada por forças misteriosas que escorriam como veneno entre as areias. Os olhos de Rashad se estreitaram, a tensão convertendo-se em um fogo controlado, pronto para consumir qualquer dúvida. Ele encarou Layla, cuja figura parecia tanto um farol quanto um enigma no meio daquela tormenta. O Império quer silêncio, disse ele, mas a verdade sempre encontra fissuras, mesmo nas pedras mais firmes. As palavras soaram como um desafio, a promessa de que não mais recuaria. Layla avançou um passo, os olhos brilhando com uma luz que desafiava até o sol a reposicionar-se no horizonte. Então deixe que as fissuras sejam nossos pontos de apoio, porque o que está por vir precisa de alianças fortalecidas pela confiança, e não pelo medo. Algo se quebrou entre eles, não uma ponte, mas um muro milenar. Rashad soube naquele instante que sua existência seria virada de cabeça para baixo, puxada para um redemoinho de verdades esquecidas e perigos invisíveis. Um vento súbito entrou pela janela, agitando os véus dourados e trazendo um frescor que contrastava com o calor sufocante da noite que tombava sobre o emirado. Era como se o palácio inteiro respirasse, esperando. Então, como uma lâmina escondida, uma voz que Rashad já conhecia, fria e cortante, irrompeu do corredor. Uma silhueta familiar, envolta em sombras, com um sorriso tão afiado quanto a lâmina mais perigosa. A verdade, Rashad, a voz rosnou. Não é um fardo que mereça ser carregado por todos. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, mas vejo que você já escolheu cavar fundo demais. Rashad sentiu o mundo girar, não pela surpresa, mas pela confirmação da tempestade que se aproximava. Seu olhar cruzou com o de Layla, ambos entendendo que estavam presos a uma teia que não poderia ser desfeita. As luzes vacilaram, e um silêncio atroz encheu o salão. O prelúdio de um caos que prometia não só rugir no deserto, mas despedaçar corações. Ele inclinou a cabeça, a voz uma promessa carregada de ferro e fogo. Nem todo ouro esconde as cicatrizes que o tempo insiste em revelar, e eu não fugirei delas, por mais destruidoras que possam ser. Layla sorriu, não com fraqueza, mas com a força de quem aceita de vez o chamado das areias movediças. O que seria revelado a seguir poderia selar a sorte dos dois, ou condenar tudo ao silêncio eterno do deserto. A luz do crepúsculo filtrava-se pelas janelas altas, tingindo de dourado as paredes folheadas que testemunhavam o conflito silencioso no salão. Rashad permanecia imóvel, seu olhar fixo no anel que ainda brilhava sob a manga gasta de Layla. A joia, mais do que um relicário, parecia pulsar na penumbra, desafiando o poder que ele ostentava e despertando memórias que há muito tentava sepultar. Layla mantinha a postura firme, o corpo marcado pela luta e o rosto desenhado pela determinação inquebrantável. O silêncio pesado entre os dois falava mais alto que qualquer palavra. Rashad sentia o peso daquele momento, como se o tempo ali encurtasse fases inteiras de uma história inédita, onde passado e futuro colidiam com a intensidade das tempestades do deserto. Você não trouxe só fome para este palácio, murmurou ele, a voz rouca, repleta de tensão. Trouxe uma verdade e uma promessa que eu não sei se estou pronto para encarar. Os olhos dela flamejaram com uma mescla de esperança e desafio.
aproximou-se um passo, diminuindo a distância que o poder, até então, impusera entre eles. Talvez você não precise estar pronto, Rashad. Talvez seja esse o ponto. Não estar preparado para o inevitável. O sheik bilionário respirou fundo, o aroma do incenso misturando-se ao suor frio que agora lhe cobria a pele. Queria recuar para o silêncio seguro da solidão, mas a presença de Leila o impelia a enfrentar o que vinha escondido nas areias do seu passado. Diga-me o que espera de mim, exigiu, a voz firme, tentando suster a batalha interna que o consumia. Que pacto ofereço a quem carrega as feridas do deserto no olhar? Leila sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo promessa e proclamação de guerra. Seu dedo tocou de leve o anel, como se aperfeiçoasse a aliança invisível que aquele gesto selava. Não quero doar apenas o passado. Quero construir um futuro que seja justo para todos, disse ela, a voz baixa e cheia de convicção. Mas para isso, preciso que confie em mim como nunca confiou em ninguém. Antes que Rashad pudesse responder, as portas do salão se abriram abruptamente, o som ecoando como um trovão morno. Guardas entraram, segurando um homem magro, o rosto pálido e os olhos revelando o medo que carregava como sombra. Sheik, chamou o homem, trêmulo. A cidade de Zalã está em chamas. Rebeldes invadiram os mercados, incendiaram as casas e centenas fugiram para as montanhas. Aguardam reforços, mas temo que seja tarde. Um silêncio cortante tomou o ar. O deserto, antes apenas uma paisagem silenciosa, agora rugia em fúria crescente. Rashad sentiu seu coração acelerar, a impotência se misturando ao instinto de poder. O que pensam que estão conquistando? Sua voz saiu firme, mas carregada de uma sombra profunda. Que este sheik bilionário recuará? Nunca. Os olhos de Leila encontraram os dele, cintilando com a urgência que só quem conhece o preço do desamparo carrega. A revolta cresce porque o silêncio que você impõe sufoca aqueles que não têm voz. Disse ela, cada palavra uma faísca lançada em terreno seco. Você pode governar com mão de ferro, Rashad, mas não pode dobrar o vento que sopra das areias. Rashad ponderou, o peso da liderança abrindo fendas. Na couraça impenetrável que costumava exibir, sabia que em seu palácio havia amores e lealdades, mas também traições silenciosas e rancores escondidos por trás dos véus dourados. Se minha mão estiver pronta para se estender, disse ele com um misto de desafio e esperança, é porque reconheço que sozinha não suporta o peso do império. Diga-me, Leila, está pronta para ser essa força? Ela assentiu, os olhos fixos no dele, revelando uma coragem bruta e nua. Já resisti às noites mais frias e às tempestades mais cruéis. O deserto me ensinou que sobrevivemos não pelo poder sozinho, mas pela aliança daqueles que ousam enfrentar a verdade. Um suspiro escapou dos lábios de Rashad, como se um ar antigo fosse liberado de seus pulmões, espaço antes preenchido por dúvida e solidão. Diante de todos, proclamou, com a voz se tornando mais firme, você será minha aliada, Leila. Mas saiba que esse caminho não será fácil. A corte espreita e os inimigos não esperam tréguas. O sutil movimento dos guardas, que agora voltavam a se posicionar com atenção, parecia antecipar as batalhas por vir, não apenas externas, mas dentro dos muros do palácio. Leila tocou a mão do sheik com delicadeza, quebrando por um instante a rigidez que ambos carregavam. Juntos, podemos reconstruir o que foi destruído,
prometeu ela, sentindo a primeira conexão genuína com o homem por trás do trono. E quando Rashad girou para encarar as janelas abertas que deixavam o sol do deserto derramar luz sobre tapetes luxuosos e silêncios antigos, seu pensamento voou para além do presente. Por entre as dunas distantes, figuras sombrias se aproximavam, carregando um segredo tão antigo quanto o vento que moldava as areias. Um segredo que ameaçava não só o reinado, mas tudo que Rashad acreditava proteger. No instante em que a porta se fechava, um sussurro chegou aos seus ouvidos, como uma premonição. Nem todo o reino está pronto para as tempestades que trazemos. Nem todo o coração consegue suportar o fogo que arde sob a areia. Rashad apertou o punho, o brilho do anel reluzindo na penumbra, enquanto o futuro se desenhava em sombras. E o próximo movimento daquele jogo de poder seria o mais perigoso de todos. O crepúsculo caía lento sobre o palácio de Zarran, tingindo os mármores branco queimado de dourado opaco, enquanto o silêncio pesava como um manto carregado entre Rashad e Leila. O anel delicado, oculto parcialmente sob a manga gasta da jovem, ainda brilhava como um desafio sombrio na penumbra da sala ampla, ecoando nas paredes ricas em ouro e seda o mistério que ele carregava. Rashad voltou-se da janela, afastando a brisa morna que entrava pelo vão aberto. Seu olhar escuro biscava na figura da mulher diante dele, a resposta para perguntas que há muito tempo o perseguiam, aquelas que sua alma inquieta tentava enterrar sob camadas de silêncio e ordens. O ar no salão parecia vibrar, saturado pelo perfume sutil do jasmim e pelo calor abafado do deserto que parecia espreitar cada canto, consciente daquela tensão crescente. Você entrou em um território onde poucos ousam pisar, disse Rashad, sua voz carregada de um tom grave que mal disfarçava o conflito interno. Este palácio, estas paredes, guardam segredos que evitamos enfrentar. E você traz a tempestade que ameaça desestabilizar tudo o que construí. Leila permaneceu firme, com um olhar tão implacável quanto as dunas ao sol do meio-dia. O leve tremor de sua respiração denunciava a luta silenciosa entre medo e coragem. Mas a postura era inabalável. Não vim para derrubar, respondeu, a voz firme, quase um sussurro feito para rasgar o véu do silêncio. Vim para recolher as cinzas que a injustiça espalhou e transformar o que resta em pedra firme. Rashad sentiu a pele arder com essa afirmação. Cada palavra dela era uma faísca sobre o combustível de sua alma exausta. As memórias dolorosas daquela mulher que amou e perdeu, das traições enterradas, vinham à tona com uma clareza que o desarmava. O peso do poder, que por anos lhe servira de escudo, agora o aprisionava, enquanto a sombra de um passado obscuro ameaçava esmagar o presente. Ele deu poucos passos, seus dedos entrelaçados apoiando-se firmemente em sua cintura, uma postura que ocultava a turbulência. E se eu disser que não estou preparado para reviver essas feridas, que prefiro manter a ordem, mesmo que isso signifique fechar os olhos às verdades que você quer abrir? Leila avançou um passo, aproximando-se o suficiente para que o perfume terroso dela, misturado à poeira do deserto, penetrasse o ambiente de forma quase física. Às vezes, Rashad, a verdadeira força não está em fechar os olhos, mas em encarar a tempestade, disse ela, as palavras soando como uma promessa e um aviso. Eu não peço clemência, peço que veja além do ouro e do trono, que reconheça as vozes que clamam por justiça. O silêncio que se seguiu foi profundo. Parecia que até o próprio palácio segurava a respiração,
diante daquele momento de fenda no tempo em que dois mundos colidiam. Rashad sentia o coração acelerado, lutando contra uma inquietação que os dias e noites de poder não haviam conseguido apagar. Foi então que as portas se escancararam com violência, trazendo a interrupção bruta dos corredores ecoando com passos apressados. Um mensageiro ressabiado entrou, a túnica suada colada ao corpo, o rosto marcado pelo medo que sufocava cada palavra. Sheik, arfou, entregando um pergaminho com mãos trêmulas. A cidade de Zalan foi incendiada esta noite. Rebeldes vindos das tribos do norte devastaram os mercados, atearam fogo às casas. Há centenas fugindo para as montanhas e o caos está aumentando. Rashad abriu o selo com movimentos precisos, mas seu semblante endureceu diante das palavras. Era uma batalha invisível e cruel que se desenrolava, muito além das paredes desse palácio dourado. Ele ergueu o olhar, fixando Layla, que atendia a cada expressão dele com uma quietude só aparente. Por detrás de seus olhos brilhava a determinação de quem já enfrentou tempestades e continua de pé. O emblema do poder é uma lâmina de 2 gumes, murmurou Rashad, quase para si. A mão que governa forte pode ser tanto escudo quanto prisão. E agora, essa mão deve decidir se fecha e perde tudo, ou se abre para um futuro incerto. Layla ponderou, afastando um fio rebelde de cabelo do rosto. Para controlar o império, não basta punir. Falou a voz carregada de experiência e amargura. É preciso ouvir quem foi silenciado e estar disposto a fazer aliados onde menos se espera. Um lampejo de vulnerabilidade rompeu a couraça de Rashad. Ele sabia que atrás daquele olhar havia uma coragem que ninguém no alto de sua torre podia comandar. Sentiu o peso do trono vacilar por um instante. Então me diga, continuou ele, com uma intensidade que quase fazia a sala vibrar. Você está pronta para assumir os perigos que virão? Para ser mais que uma sombra no deserto? Para ser a chama que pode incendiar este palácio? Ou salvá-lo? Layla penetrava sua alma com um olhar firme e certo. Já enfrentei tempestades que fariam seu ouro derreter, Sheik, respondeu com serenidade. Estou pronta para o que vier. Mas você precisará decidir quem será no meio dos escombros. Antes que Rashad pudesse responder, um murmúrio surgiu dos corredores. Os passos de guarda se aproximavam, trazendo sussurros que falavam de traição, medo e conspirações. A corte ao redor já se movia como um organismo vivo e perigoso, atento a cada movimento e palavra. Rashad sentou-se pesadamente, a respiração densa. O som distante da fonte no pátio preenchia o salão. Um brotar tranquilo em meio à explosão iminente. Ele voltou os olhos a Layla, sentindo a estranha mistura de aliança e desafio entre eles. O deserto ruge, Layla, disse com voz controlada, mas firme. E quem não o escutar será engolido pela areia que pensa dominar. Ela sentiu, segura, mas seus olhos revelavam que mais do que o deserto, eles deveriam temer os fantasmas que carregavam em suas próprias almas. Então, um sussurro frio pareceu afastar toda a luz do salão. Nem todo segredo quer ser desvendado, Rashad. Uma voz carregada de ecos sombrios cortou a sombra, emergindo do recanto onde ninguém ousava olhar. Alguns segredos são armadilhas atadas àqueles que os buscam. O sheik, bilionário e a jovem mendiga, agora cúmplices e adversários, trocaram o último olhar tenso. No coração daquele palácio que ameaçava desmoronar sobre seus próprios enigmas,
Rashad soube que a guerra que se anunciava não seria apenas externa. Seria a batalha final entre o homem que governava e o homem que ainda podia renascer. E no silêncio eletrizante que antecedia a tempestade, sua voz saiu sussurrada, quase uma prece. Que venha a verdade, seja apenas, e que ela encontre em mim a força para sobreviver. O silêncio que recaiu sobre o salão foi quebrado apenas pela respiração pesada de Rashad al-Khoury. Ele permaneceu imóvel, contemplando o anel que cintilava tenuemente sob a luz, enquanto as palavras da jovem Leila ecoavam nas profundezas do seu ser. O peso do passado, enterrado sob camadas de orgulho e dor, começava a se dissolver diante daquela presença, que ousava desafiar o império invisível que ele construíra. Eu não posso fugir disso, confessou finalmente a voz baixa, quase um sussurro. Por tantos anos tentei apagar essa parte de mim, mas ela sempre esteve aqui, esperando para me lembrar do preço que paguei. Leila avançou um passo, seu olhar agora carregado de uma ternura inesperada. Nem todo o passado precisa ser uma prisão, Rashad. Às vezes é a ponte que une feridas e cura. Ele deixou escapar um leve sorriso, misto de tristeza e alívio, sentindo pela primeira vez em muito tempo o peso do isolamento abandonar suas costas. O deserto que ele tanto reverenciava, vasto e silencioso, parecia agora se tornar um aliado, testemunha da transformação que nascia entre eles. Enquanto isso, os ecos distantes da rebelião no norte ameaçavam a paz do Emirado, mas ali, naquele salão, uma nova força começava a germinar. Rashad sabia que não poderia manter seu reino à custa do medo e da mentira. Precisava de alianças verdadeiras, de corações dispostos a lutar, não só pelo trono, mas pelo futuro. Leila, amanhã convocarei o conselho, declarou com firmeza. É hora de acabar com as sombras que se escondem nas areias e construir um amanhã, onde a justiça não seja apenas uma palavra. Ela assentiu. O brilho no olhar refletia uma esperança que transcenderia qualquer obstáculo. E eu estarei ao seu lado, Rashad. Não mais como uma súplica, mas como uma parceira de verdade. Nas horas que se seguiram, o palácio se transformou. Guardas, conselheiros e antigos aliados sentiram a mudança no ar. A revelação do passado compartilhado entre o sheik bilionário e Leila abriu fissuras na rigidez dos governantes. Medos antigos deram lugar à coragem silenciosa daqueles que desejavam uma terra mais justa. Na manhã seguinte, sob o sol nascente, o salão principal do palácio fervilhava com palavras de esperança e compromisso. Rashad, vestido com a túnica tradicional, olhava para Leila ao seu lado, a noiva e agora sua aliada inequívoca. Os murmúrios deram lugar a aplausos contidos quando ele proferiu. Chegou o tempo de derrubarmos os muros do passado, para erguer as portas do futuro. Leila sorriu, segurando firmemente sua mão. O anel reluzia como um símbolo de ambos os mundos que agora se entrelaçavam. Aquele do poder absoluto e o da coragem honesta. Nas semanas seguintes, a paz foi restaurada, não pelo medo, mas pela justiça conquistada. Tribos do norte foram ouvidas, suas vozes finalmente respeitadas. Rashad aprendeu a governar com o coração, e Leila, aquela jovem que outrora pediu as sobras da alimentação, tornou-se guardiã da dignidade do povo e conselheira amada. O palácio, antes silencioso e opressivo, ganhou vida com risos, encontros e o sonho de um futuro compartilhado. Nos jardins, flores desabrochavam sob a luz do sol quente, enquanto ao longe as dunas dançavam,
testemunhas eternas da história que ali se consumava. Numa tarde tranquila, Rashad e Leila caminharam lado a lado sob a sombra das palmeiras. Seus olhares transmitiam uma cumplicidade profunda, a de dois corações que atravessaram tempestades e agora colhiam a paz conquistada. Você mudou não só este palácio, mas a mim, confessou Rashad, a voz embargada de emoção. Ela respondeu com um sorriso doce, o rosto iluminado pelo brilho dourado do sol. E você me ensinou que até o homem mais poderoso pode entregar-se à humanidade. Ao fim daquele dia, enquanto o céu pintava matizes de laranja e violeta, Rashad pousou a mão delicadamente sobre a de Leila, sentindo a segurança de um amor enfim encontrado. No vasto deserto que cercava o emirado, o vento sussurrava histórias velhas, agora substituídas por um novo capítulo, o do sheik bilionário que escolheu a redenção, a justiça e o amor verdadeiro. O passado, com seus segredos e dor, havia finalmente sido transformado em alicerce para um futuro de esperança. Rashad e Leila, unidos por um destino improvável, governariam com sabedoria e paixão, fazendo do reino não só o império de ouro, mas um lar de verdade e luz. E enquanto a noite caía, cobrindo o palácio de estrelas, uma promessa silenciosa brilhava entre eles, a certeza de que juntos enfrentariam qualquer tempestade, pois o amor, agora, era o trono mais sólido que poderiam ter.